Muito bem. Olá. É, eu sou Joaquim da Silveira e nós estamos aqui para justamente falar um pouco sobre o nosso projeto Receber, Restaurando Vidas, que é composto de cursos online, tanto no sentido do desenvolvimento espiritual e humano da pessoa, como também o desenvolvimento de capacidades técnicas para que a pessoa se torne mais útil no seu dia a dia, na sua profissão, na sua família, na sociedade de um modo geral. Porque, então, qual é a nossa intenção nesse grupo? É justamente o desenvolvimento da pessoa, do ponto de vista espiritual, humano e pessoal. Então, nós temos, para pessoas que muitas vezes querem até mudar de profissão, de ocupação na vida, nós temos também treinamentos técnicos para que a pessoa efetivamente possa desenvolver uma outra profissão paralela àquela já tem, ou mesmo iniciar uma nova ocupação, onde ela terá melhores resultados, melhor capacitação, melhor desenvolvimento como profissional. Então, essa é a intenção, o desenvolvimento espiritual, humano e pessoal. Eu diria que você nunca viu nada igual, semelhante a isso, porque tem tantas pessoas que ensinam isso, mas cuidam das regrinhas sociais que os pais ensinaram, que os governos impõem através de leis. Então, são aquele lance de faça assim, não faça assado. Faça desta forma e não daquela. Haja de determinada forma e não da forma que você está agindo. Mas o interior da pessoa permanece corrupto. Não desenvolveu verdadeiramente na forma que o todo funciona. Então, sempre a tendência é o nosso egoísmo estar disforme do que é a realidade. Então, você nunca viu nada igual porque nunca pesquisou a ciência espiritual milenar antes de que houvesse qualquer ciência, antes que houvesse qualquer religião, antes que houvesse toda essa parafernália de tecnologia. Os antigos já praticavam isso de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma rápida, para solucionar os seus problemas, para manter a saúde, manter a ocupação, manter a saúde nos relacionamentos e manter o sustento da colônia. Compreende? É o todo, o bem-estar de uma forma geral, para que não corrêssemos o risco de um atacar outro, porque não há razão para atacar quando se tem tudo. Esta é a regra que está na natureza. Outra, após a tecnologia, a física moderna, a quântica, você novamente recorda que existe átomo, que tudo é feito de átomo, que tudo é feito de quantum de energia. E que o seu corpo, as coisas que você vê, a realidade toda, não é nada mais do que a energia condensada. Então, você começa a aprender isso. A regra disso, que como 2 e 2 são 4, não há como ir contra isso, saiba você ou não, e isso está de acordo com a ciência espiritual milenar. Então, se você faz o casamento, você não erra. Por quê? Porque o seu interior foi modificado. Essa é a nossa intenção aqui. Então, você vai sair um pouco deste mundo
dessa energia condensada, você vai ter uma noção do todo, que aquilo que você imagina, aquilo que você percebe, aquilo que você não percebe, aquilo que você imagina e aquilo que você não imagina. Que a tua mente não alcança o todo da realidade. Então, você vai sair um pouco disso e vai conhecer o todo. Então, se você pensar em outros planetas, outras galáxias, sóis, luas, estrelas, planetas, cometas, marés, a fauna, a flora, o reino humano, você vai perceber que isso é o todo. Mas existe muito mais que isso. O vírus, o coronavírus, por exemplo, é um animal. Está no reino animado. Mas quais são os vírus? As criaturas minúsculas, microscópicas, que não podem ser percebidas por você, nem pela sua imaginação. Isso está tanto no reino animado, no reino animal, como é o caso do coronavírus, como está também no reino vegetal, na flora, na fauna. Não é? Então, esse é o todo. Você não tem noção do todo. Então, tem que aprimorar muito a mente para perceber que você faz parte do todo. Que você começa a pensar minúsculo, no mundo miúdo, muito miúdo, para chegar à realidade do que é este mundo corpóreo, do que é feito esse mundo corpóreo. E isso é feito através de um pensamento que está no todo. E esse pensamento, ele é feito de duas realidades. Uma realidade que oferece, que doa, e outra realidade que recebe. Sem essas duas forças, não há nada, não tem como existir absolutamente nada. Então, esse pensamento que está no todo é justamente um pensamento que é de doar, que é total e completo, imutável, eterno, justo e universal. Aconteça o que acontecer, isso tem essas regras. E outro que tem que ser construído em você, em mim, em todos, porque tudo fora de você está de acordo com essas leis eternas, justas, universais e imutáveis, as leis leis eternas, imutáveis, justas e universais. Então, se você aprende essas regras, fora do conselho social, fora das leis sociais, de faça isso, não faça aquilo, faça dessa forma e não daquela, são conselhos, são imposições para fiscalizar outro ser humano. Por que isso? Porque o teu interior está corrupto. Mesmo com leis, mesmo com aconselhamentos, mesmo com as regras que os teus pais, teus professores, a tua comunidade lhe ensinou, haja assim, faça isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Não é possível. Porque quando o ser humano se vê acuado por medo, por vergonha, por injúria, por difamação, por ameaça, ele vira o bicho. Porque é o bicho, é o reptiliano que age na sua mente. Não é o córtex cerebral que tem a capacidade de raciocínio. Então, não é possível, em última instância, não é possível você cumprir leis. Isso só é possível enquanto está tudo bem, ou aceitável, numa convenção humana aceitável. A partir do momento que esteja inaceitável, é o bicho que age, é o reptiliano, que é a sua respiração, o seu batimento cardíaco, a circulação, a digestão, né? a excreção. Isso é automático, esteja você consciente ou não. É assim que funciona. Então, esse é o reptiliano. Na medida que você é ameaçado, ou seja, não está tudo bem, você vai
vai contrariar as regras sociais, os conselhos dos seus pais, os conselhos dos mestres, os conselhos dos religiosos, e vai praticar o insensato. A morte, o roubo, o ferimento, a violência, o furto. Porque todos nós temos uma barreira moral. Uns mais alto, outros mais baixo. Na medida que rompe esta barreira moral, a pessoa não é mais ela. A pessoa não age mais segundo os conselhos dos justos, que ele vai praticar justiça para ele mesmo, de acordo com o que está internamente, que é a sobrevivência. Então, uma pessoa em nível de sobrevivência é muito perigosa, que ela pode ir à direita ou à esquerda, ou à frente ou atrás. Ela é traiçoeira, porque o ego é traiçoeiro. Então, essas regras, conselhos sociais, no todo, eles estão em dissonância, porque o interior da pessoa, a correção da pessoa, o coração, como sendo o conjunto dos desejos humanos, não está corrigido, está corrupto. Todos nós somos corruptos a partir dessa barreira moral que foi instalada em nós. Os conselhos são ruins? Não. Os conselhos, na maioria dos casos, até mesmo as leis, os conselhos escritos, impositivos, normalmente não são feitos para o mal, é para a paz humana. Mas é o interior da pessoa que está corrupto, que continua corrupto. Até hoje a humanidade, salvo essa sabedoria espiritual milenar, não trabalhou o ser humano do ponto de vista interno, somente externo. Então, todas as profissões que você aprende, todas as ocupações que você tem, está neste sistema, um sistema corrupto e corruptor, porque corrompe os demais desejos. É só pegar uma pessoa que tem um desejo X que você vai corromper a pessoa, vai treinar a pessoa segundo aquele desejo. É assim que a pessoa vive. A motivação é justamente um desejo. Desejo de quê? De se satisfazer. Então, nós, divididos, enquanto estamos corruptos, não tem cada um de nós, cada mente individuada, porque a consciência é uma só, mas ela individualmente ela é mente. Essa mente consta um chiqueirinho para cada um. Então tem que chover naquela hortinha, naquele chiqueirinho. No meu chiqueirinho, dos meus queridos e queridas, e outros queridos e queridas é dos outros, não é os meus queridos e queridas. Não sou eu. O meu vizinho não sou eu. Então, o meu cercadinho é para mim. Eu construí um cercadinho. Eu não quero saber se o cercadinho do outro obtém a mesma chuva que eu estou recebendo. Quero saber do meu cercadinho. Eu não quero o bem do outro. Se eu quero o bem do outro, é porque eu ganho alguma coisa com isso. Eu sou recompensado por isso. Compreende? Então, a mente humana, ela trabalha dessa forma. Mesmo que você tenha a boa ação de um cidadão, pega uma cesta básica aqui e doe para aquela família ali, que está muitas vezes sem o alimento, antes que ele prepare o alimento, o seu coração já foi satisfeito. Você fez porque você quer algo em troca, ainda que seja a pacificação dentro de si mesmo. Então, essas regras sociais, na maioria, elas estão em desacordo com as fases da criação, com as 4 fases da luz direta. Então, para o Criador, quem inventou esse sistema total, de onde nada escapa, nada nem ninguém, algo, alguém, alguma coisa, algum lugar, algum acontecimento, algum fato, alguma circunstância, alguma situação, que é assim que nós vivemos a vida, não escapa desse sistema. Das 5 fases da criação, e que é o Criador,
e das 4 fases da luz direta, que é compreensível para quem efetivamente quer agir na realidade toda de uma forma menos corrupta, dominar mais essas realidades todas que formam o todo, que, como eu disse, ele se completa por 2 desejos. Um que é o de doar e outro que é o de receber. Esse é um sistema no qual você está inserido, saiba disso ou não, queira isso ou não, está inserido, definitivamente inserido. Há que viver isso. Esteja consciente ou não. Se estiver consciente, a sua vida se torna mais fácil. Se estiver inconsciente, a realidade dá baques em você para que você se torne corrigido. Então, há 2 caminhos. Um que é o caminho do sofrimento, que a humanidade toda conhece, que é as idas e vindas. Se você vive 100 anos, 20 pode ser de prazer, 80 é de sofrimento, preocupações, doenças, sustento escasso, patrimônio difícil, economia impossível, finanças capenga, ocupações, desemprego. Por quê? Porque não aprendeu. O mundo muda, porque a realidade toda, Tevá, para nós, hebreus, Tevá não dá saltos, mas também não para. Ao passo que a nossa mente pode dar saltos e viver 10 anos em um dia. Toda a experiência de 10 anos, viver em um dia. Porque eu começo a perceber como é que a realidade toda funciona. Então, não preciso passar por baques. Eu já conheço. Então, eu vou implantar, não regras sociais, não leis sociais, porque isso cria crises. Por que cria crises? Porque está em desacordo com as regras efetivas, as regras reais, as leis Ju. Então, um dia, crise. Hoje você domina, dribla. Mas um dia a natureza cobra, a conta chega. Porque estava em desacordo. Uma lei qualquer, seja de Estado, imposta, ou um conselho qualquer, estava em desacordo com a realidade toda. Consequentemente, um dia a natureza cobra isso. Opa, não é assim, é assim. Então, se você está num caminho, você é tirado desse caminho, ainda que seja pela morte. Então, é isso que está acontecendo na humanidade. Então, no treinamento, nós vamos explorar profundamente essa realidade, para ver se você aprende a viver de acordo com essa realidade do todo. A integralidade, e não por pedacinhos. Porque por pedacinhos, como eu disse, você vai andando paralelo ao abismo. Como lá está fechado, porque a natureza vai cobrar isso, para se encaixar no pensamento que está no todo, então você vai dar na parede lá e cair dentro da vala. Aí é sofrimento, para sair da vala. É por isso que você tem uma queda social e talvez você nunca mais saia dessa queda social. Morra a queda social. Ao passo que a queda na espiritualidade, a queda que você tem no pensamento integral do todo, nas leis Ju, você está nesse ponto aqui. Se cai, faz tudo para subir de novo e quando sobe, não está mais lá. Está acima daquele ponto consciencial. Então, consequentemente, você percebe o que é que está acontecendo ao seu redor. E, pela quântica, você se torna capaz de entrar em correlação quântica com este derredor. Então, esse derredor responde ao que está no seu interior.
Então, você muda o interior, o exterior também muda em relação a você. Por isso que você se torna mais capaz. É por isso que você realiza mais do que realizava antes. É por isso que as suas competências se alteram, porque você fica focado. Passa a viver somente a sua vida, e não a vida de governantes, a vida de artistas, a vida de jogadores de futebol, pessoas famosas. Você entra naquele mindfulness, ou seja, até mesmo o processo, o seu asseio corporal diário é um projeto, um processo no qual há diversas fases, diversos objetivos, diversas metas. Quando eu faço a barba, por exemplo, que está, né? Mas é um processo. Qual é esse processo? Esse processo é passar um creme, após o banho, talvez, um creme de barbear, caçar um gilete onde esteja ali, pegar e passar no rosto. Veja cada fase. Então, se era um projeto, ele é feito de objetivos e metas. Isso te empodera. Porque você não vive nem o passado e nem o futuro, mas o presente. Este é o poder da presença. Se você entra na presença, você se torna poderoso. Ninguém nem nada vai dizer para você, para de fazer a barba e faça aquilo. Nem a sua mente vai determinar isso, porque você se empoderou no presente. O poder da presença. A presença te dá poder. O passado não, nem o futuro. Você não sabe se vai haver futuro. E o que é passado serviu de experiência. Mas será que essa experiência estava de acordo com o todo? Se não estava de acordo com o todo, não serve para nada. Não é? Então, o convite é que vamos aprender juntos e tornar a nossa vida melhor, sermos mais felizes. Lehaim, que isso seja para a vida.